Vamos começar nas perguntinhas expressas? Vamos lá. Vamos lá, perguntinhas expressas. Roda aí, perguntinha expressa. Ó. Foi. Aí, sensacional. Então pediu 5 segundos, eu dei os 5 segundos que ele pediu. Ó, primeira pergunta, e eu acho que essa daqui é meio junto, né? Então, tem um conluio de perguntas tem aí, um conluio de duas pessoas. Que são duas pessoas muito bondosas, chamadas Carlinhos e Júlio. Nossa, que dupla. Pedregulho. Exato, vamos lá. Primeiro, o Bom perguntou muito singelamente, né? Conta só essa história, mas a outra pessoa falou assim: Kaká, como é fazer parte da Federação de Provadores da Copasa de Cafés Especiais? Ai, gente. Conta essa história. Cara, primeiro o Júlio e o Carlinhos dois irmãos meus, são mais que amigos, né? A gente já participou de muita coisa junto. O Júlio é uma figura. São figuraças demais, são muito engraçados, são muito felizes, uns caras muito pra cima. Sim. E são de Pedregulho, né, cara? Então, da mesma cidade ter duas pérolas dessas, pérolas, né? Na mesma área, os caras... Então, o Carlinhos é sensacional, velho. são demais. E a gente provou muito concurso junto, né? Desde 2018 pra cá que eu saí, saí do commodity, trabalhava em cooperativa, fui pro especial 2018 com os 2 pés. E aí, participando de concursos, e um dos concursos que surgiu Copasa foi lá em Varginha, no concurso nacional. E eu já tinha ido muito a Varginha antes, trabalhando com commodity, né? Então eu viajava muito pra Varginha, nos armazéns lá e tal. E tem um lugar lá que chama Copasa. Copasa é uma estação de tratamento de água. Minas Gerais, eu acho que inteira quase, pelo menos onde eu conheço de Minas. É abastecido pela Copasa. E a Copasa tá produzindo café agora. É. Podia ser uma copa, né? Uma Copa Copasa. Né? Exato. E lá nessa fanfic não vai virar. Copasa. É. E aí nessa Copasa, cara, lá em Varginha em específico, tem um lugar que o pessoal caminha, faz caminhada, anda de bike, um lugar muito bonito e muito alto. Varginha é toda montanhosa, né? Sim. Então é um lugar muito alto, tá a estação da Copasa, vários pessoal passeando e tem uma super de uma aeronave, espaçonave do ZT, mas ela é gigantesca, do lado da Copasa tem, então é um tipo um monumento do ET. Varginha, pra mim, é a cidade mais sensacional do mundo, porque saiu o bagulho do ET, os caras criaram uma cidade turística de ET no meio de Minas Gerais. Cara, como é que fala? Os orelhão de antigamente é formato de ET. Os pontos de ônibus é formato de aeronave. O prefeito que fez isso foi o cara, velho. Mas você imagina, no meio dos anos 90, cara, a mídia era televisão aberta. Então, mas eu frequento muito Varginha, desde 2010 eu vou a Varginha, fico lá a semana toda, já fiquei lá meses em Varginha. Uma vez eu fiquei 5 meses lá morando, praticamente morei em Varginha. E você conversa com o pessoal que é de lá, eles acreditam muito nessa questão do ET, cara. Eles acreditam mesmo, não é só uma... Tem uma base do exército lá, né? É, cara, eles acreditam mesmo e tem histórias e rola uma mística lá verdadeira mesmo, cara. Coincidentemente, a partir do advento dos smartphones com câmera... Parou. Acabou ET. Não tem mais ET, ninguém filmou o ET. Só filmava com câmera chumbrega. É massa demais. E aí os tiozinhos, você tá lá, os tiozinhos falam das histórias deles e tal. Fala e aí, cara, então esse ponto da Copasa é um ponto turístico, vamos falar assim. Super grande essa espaçonave, um lugar que o pessoal caminha, uma vista maravilhosa, quase que pega a Varginha inteira lá de cima. E eu fiquei muito entusiasmado quando eu conheci lá. E quando eu fui com os meninos lá que a gente foi provar o concurso, a gente saiu pra almoçar. Passamos de carro no primeiro dia, eu acho. A gente passou perto da Copasa. Eu falei, a Copasa fica ali. Mas não necessariamente eu queria falar da Copasa. Mas do ambiente de caminhada, do monumento do ET. Beleza. Sim, você tá em Varginha. Copasa é ali. Cara, Copasa é ali, cara. Aí a gente foi almoçar. Voltou. Até porque deve ser um ponto de referência, Copasa. Demais. Lá em Varginha é. Tá. Voltamos, segundo dia pro concurso, saímos pra almoçar. Eu acho que no primeiro dia eles não tinham prestado muita atenção. E lá vai eu de novo. A Copasa é ali. Aí o Carlinhos, o Júlio, não sei, acho que tava eu, o Carlinhos, o Júlio e o Dério lá do Espírito Santo. Nós 4 no carro. Eu acho que a Marina também. Também do Espírito Santo. Aí o Carlinhos falou assim, mas de novo Copasa? Pra que Copasa? Não, tá bom, nós já vimos, já sabe. Tá? Eu falei, vai cagar, tá bom, então não vou falar mais. Não falo mais, pronto.
Acabou, pegou ar, Não, acabou. aí almoçamos, voltou, sentamos lá no concurso, aí acho que chegou o pessoal da diretoria da BSA, chegou o pessoal da administração Era lá. um concurso de café. Era o concurso nacional, cara. Juiz de todo lado lá. E o Carlinhos, muito pra frente, né? O Carlinhos, ele é... Porque Ele é muito muito sensacional. É. Assim, ele é absurdo de engraçado. E aí ele perguntou. E ele te olha com uma cara tipo assim, é? Aí todo mundo em silêncio, ele perguntou, não lembro se perfeitamente se foi pra Vanúzia, foi pra Tereza ou a Lívia, que tava trabalhando na época lá. Onde que fica a Copasa? Cara, aquilo, nós que tava no carro e já tinha havido aquela discussão, a gente já começou a rir. E aquilo a gente ria tão gostoso, empolgado com aquilo, que tipo, nada a ver, né? Rir da Copasa. Copasa. E o outro que não sabia de nada começou a rir. Mas por que Copasa? Aí virou Copasa. Acabou. Voltamos de Varginha. Copasa. Se tratando de Copasa, Copasa de Deus, Copasa não sei o quê. Chegamos em Franca, concurso da Mogiana. Vamos provar o concurso da Mogiana. Você lá tá provando com a gente, começa a te chamar de Copasa, chamo você de Copasa. Participamos de um curso, Copasa, cara. Virou Copasa pra tudo que é no ramo lado. do café da turma que a gente anda ali, todo mundo Copasa. Ligou o Bobol na turma. O Bobol. Justamente, cara, uma coisa muito Quinta nada a ver. série. Isso é maravilhoso. Eu acho que tem uns 3 anos isso já. E a gente se traz. Se eu entrar no meu WhatsApp e digitar Copasa, que vai puxar as conversas, vai ter muita gente que conversa que a Te gente chama de Copasa. chama de Copasa, cara. Não me chamam só eu, Não, mas eu chamo. mas chama a turma. galera, a turma inteira. Existe a população Copasa. Podemos fazer uma Copa Copasa. Boa, Pronto. boa. Meu Deus. Tá. Nada a ver, né? Nossa, tem... Mano do céu. Não, mas a risada da Mas turma em cima disso, cara. Foi Por sensacional. acaso, a Copasa é um clube? Não. Não, a Copasa é uma estação de Não, tratamento de mas água. é porque tem a sede. Não, eu sei que não é, mas é que tem a sede em Varginha. Bom, já fui tocar em Varginha. Tocava na banda de baile, viajava. Nossa senhora. Infelizmente. Por quê? Eu tenho esse passado, cara. Eu também toquei já. É mesmo? Já Mentira! viajei muito tocando já. Ah, não, peraí, deixa eu chegar nisso aí. Verdade. Vixe. Eu fui tocar em Varginha uma vez, e a lembrança que eu tenho de Varginha é do boteco que o motor da banda parou o ônibus e ficou bebendo pinga 12 horas, né? E esperando vocês tocar. E esperando a gente tocar. Na hora Pra que a gente voltar. terminou. E pra voltar, ele, pô, vamos. Eu que vamos. Vamos, não sei o que. O celular Laércio, 1,30. 1,30. Por 1,80. Era mais fácil pular que dar a volta. Recheada de álcool. Não, sem brincadeira. Ele na boleia, Trufado de álcool. Ele não Você apertava. apertava ele assim, ó, fazia... Não, ele não apertava o pedal. Ele fazia 5 pés. O pé ele não reto, alcançava? ele não alcançava. Tinha que andar assim. Ele Pra tinha dar que uma andar câimbra, assim. um pouco custa. Não, um dia quebrou o vidro da frente do ônibus, o para-brisa. Ele foi de capacete. Na frente do ônibus, assim, o ônibus As histórias com o de vidro banda são as quebrado. melhores, né? Ele de capacete, sem camisa, eu acordei lá que você eu me olhei, contou essa história. Eu olhei no retrovisor assim, o cara batendo na barriga. Sem camisa, Jesus de capacete, amado. o ônibus quebrado, tudo dentro. Enfim. Tá, Esse volta. dia a gente foi tocar num clube que eu não lembro se era alguma coisa. Eu lembro da Copasa. Eu não lembro Cara, olha se como era é que o clube pega. na frente da Copasa ou se era a festa anual da Copasa em Varginha. Provavelmente a Copasa deve ter uma estação não só de tratamento, mas um salão de reunião de deve. colaboradores. Deve ter um ambiente lá, além da estação de tratamento de água, né? Deve. Pode ser. Porque o estado de Minas é todo, né, cara? Porque é Copasa. Mano, que engraçado. Não, mas vocês não vão chegar amanhã e se encontrar. E aí, Copasa? Nossa, certeza. Não, mandar uma mensagem pro mas Júlio, então, ô, já é. Copasa. Vou chamar o Júlio pra vir aqui, mas deixa eu chamar ele de Copasa. Copasa. Já é, você se ferrou, Júlio, nessa história. Tá, tem outra pergunta aqui que fala o seguinte. E aí, Samuel. Acho que é o Samuel lá de Altinópolis. Corredor que você falou, né? O Samuel. Samuel da Silva. Ele fez a seguinte pergunta. Kaká. Nosso atleta lá de Altinópolis. Olha lá. Kaká, qual que é o seu café preferido e por quê? O meu café preferido... Mano, eu não tenho um preferido. Falar, esse é o meu café, porque muda muito, né? Então, eu vou permitir, se o Samuel me permite, eu vou modificar a pergunta, que é uma pergunta que eu já fiz pro Marcola, já fiz pro Edgar, já fiz pra uma pessoa que já veio aqui. Coloca pra mim, em todo esse tempo, desde 2018, quando você começou, ou até antes, começou a provar café, até hoje. Especial, não. Eu provo café desde 2009. Especial. Especial de 2010. Eu fiz o primeiro curso de especial em 2011. Tá. Inclusive foi com o Júlio e o Calixto. Olha só.
com a listinha, em 2011. Sim. Mas só que eu fiz o curso e continuei trabalhando com o commodity. Tá. E aí eu especializei mesmo em 2018 o especial. Tá, então vamos lá. Pega aí os top 3. Top 3. Top 1 pra mim, cara, foi um café... Top 3, top 3. Top 3, vamos começar pelo terceiro. O mais baixo, o terceiro colocado que você tomou. Pode ser de qualquer lugar, tá? Não necessariamente é um café brasileiro. Terceiro colocado, um café da Graziella, lá de Altinópolis, da Grazi, do Pietá. Caramba. Foi um café, acho que foi em 2018, Tá. café fermentado, que aquele café me marcou muito, porque ele tinha um corpo muito licoroso, uma percepção de corpo muito presente, muito agradável, uma doçura, um sabor de jabuticaba, uma coisa assim, uma finalização longa. Um café, tipo assim, ele não era um café de 90 pontos. Ah. Um café de 87, 86 pontos. Mas é um café que Marcou. me marcou muito. E foi coincidentemente, eu comprei o coar e eu comecei a aprender as técnicas de extração e eu comecei a repetir aquilo e dava certo. E ela tinha me dado esse pacote, um pacote de 1 quilo, cara. Caramba. E esse café eu fazia, ele cada vez que eu fazia ele melhorava. Eu apresentava, quando eu tinha acabado de abrir a Damasco Cafés, minha empresa hoje, em 2018. Então eu recebia clientes e fazia esse café, todo mundo, nossa, que café. Aquilo me marcou tanto. Falei, cara, esse Que café doido. é sensacional. Então esse foi o terceiro café. Segundo. O segundo café eu não sei de onde era, eu provei ele num concurso. Eu acredito que tenha um pezinho ali no Espírito Santo e um pezinho na Bahia, na região de Piatã. Porque a característica dele é a rapadura, é a acidez da laranja. Tá. Ah, É legal. o cítrico da laranja. O cítrico da laranja e a doçura, o corpo, a cremosidade da rapadura, aquela coisa Tá. bem intensa. Que E massa. aquele café eu fui acompanhando ele durante o concurso. Eu provei 5 anos lá, o concurso de Varginha. Tá. Então ele me marcou muito. Acho que foi o terceiro ano que eu provei. Foi na época da pandemia. Tá. Foi um ano, cara, que a gente separou de 700 e poucos cafés, a gente separou 150 cafés pra ir pra final. Depois é uma nova separação. Tá. Desses 150 cafés, eu dei quase 70 cafés acima de 90, igual ou acima de 90 pontos. Pai amado. Foi um ano que, assim, foi surreal, foi pandemia, todo mundo fechado, ninguém se conversava, cada um com a sua mesa. Mudou o protocolo, antigamente a gente provava 3, 4 por mesa, então cada um tinha a sua. E foi um ano que choveu muito na safra, então aquele ambiente, o microclima ficou muito propício para propagação de bactérias e tal. Então os cafés estavam muito explosivos na fase final. Então esse café me marcou muito. Eu não lembro de quando foi, ele ficou entre os 5, de onde foi, mas foi esse café. E Ele ficou entre os 5 do COI. Ele ficou entre os 5 do COI, em 2019, se não me engano. Você prova COI, você prova COE também ou não? Não, o COE não. O COE não, só o COI. Lá de Belo Horizonte, de Belo Horizonte não, eu provo o Cup. O Cup of Provei Excellence. o Cup 5 anos. Tá. Cup of Excellence, que é o nacional. O Coffee of the Year, não. Coffee of the Year, não. O COI, que é de Y. COI, né? O COI, né? Não, esse não. Não, o COE, que é o Cup of Excellence, sim. Esse eu provei 5 anos. Fora Automogiana, Outros concursos regionais municipais, eu provei bastante. Tá. E o primeiro café foi em 2018, isso eu lembro muito bem. Foi o Geisha do Ricardo, do Ricardo Tavares. O Geisha que ganhou em 2018 o Cup of Excellence. Café floral, mamão papaya, jasmim. Ah, acho que eu lembro desse café. Esse café, cara, dificilmente eu vou provar um café igual Não, foi aquele o novamente. primeiro colocado em 2018, né? Primeiro colocado de 2018. O ano seguinte foi o que o Andrezão levou. O Andrezão levou em 2019. 2019. Em 2018 a gente tinha acabado Esse que eu de gostei em abrir a maré. segundo, ele foi páreo com o do Andrezão. Acho que ele ficou em terceiro. O Andrezão vai ficar até bravo, mas eu gostei tanto desse que ficou em segundo ou terceiro, e eu preferi ele do que o do Andrezão, que o do Andrezão vinha para aquele perfil mais frutado. Era uma mais mãozão. cítrico. Era uma mãozão e E tal. pra Era mim gostoso. não é que ele é assim, desmerecer, mas Floralzinho. mas ele era menos doce do que Era. esse rapadura. O que eu tanto não sei. que quando eu peguei o café do Andrezão pra levar pro campeonato, eu peguei o Moquinha. O Moquinha era mais doce que o café, que o que ganhou, que o talhão mesmo. É que o Moquinha não entra em campeonato, né? É só 16 acima. Mas o Moquinha pra mim era mais doce, cara. Era mais doce. E aí esse cara, esse foi demais. E agora esse primeiro, esse floral, esse papaya, esse jasmim, é uma coisa surreal. A gente tava no concurso, cara, quando ele vinha na bandeja que o pessoal ia montar as mesas, ele Já sabia que ele incendiava vinha. a sala. Ele era tão exótico pra aquela época, em 2018, que nós, o grupo de provadores, não sabia avaliar ele.
Ô, louco. Nós não sabíamos, porque ele tinha muita característica, muito atributo que a gente não conhecia tanto. Tão intenso, de tão forte. O floral, principalmente do jasmim, era uma coisa, uma lavanda, um negócio assim muito intenso. Hoje eu provei café lavanda, é sensacional o aroma. E aí, cara, o que aconteceu? O nosso head judge era o Scott, ele é americano. Tá. E aí, quanto nota? 87, 88, 80, aí eu dei 92. O Carlinho deu 91, se não me engano. E só nós dois acima de 90, todo mundo abaixo. E ele foi campeão. Porque depois vem a fase internacional, que vem os gringos, e eles jogaram esse café lá em cima. Eles já conheciam esse perfil do geisha, que a gente não conhecia, o mamão papai intenso e tal. O Scott perguntou, mas por quê, pra mim, por que você deu 92 pontos nesse café? E todo mundo na faixa de 87, 88. Eu falei, ó, professor, eu dei porque eu achei muito diferente de tudo. Você já tinha provado Do a que eu já vida, tinha né? provado, eu achei muito diferente, eu gostei demais. Não só o exótico do floral, do jasmim, enfim, da fruta, mas a doçura, a bagagem, a limpeza que esse café tem, a intensidade do começo ao fim na xícara, fragrância até os 50 minutos que eu fico nele, ele sempre consistente, do começo ao final. Eu pontuei 92 pontos por isso. 50 minutos. A gente analisa uma xícara de café 50 minutos. Não, você tem que tomar ele quente, morno, frio, gelado. E você vai diminuindo a Dá temperatura. até mais, porque eu tô Dá até contando mais. 50 minutos depois da água. Entendi. Porque tem Mas aroma, antes né? da Tem água, a fragrância, antes. eles montam a mesa, então a fragrância eu vou gastar uns 5 minutos pra fazer os 10 cafés. Tá. Então mais 50 pra analisar, quase uma hora. Quase uma hora Nossa, de pra analisar cafés. 10 cafés. Me tira uma dúvida. Isso é uma pergunta que eu quis sempre fazer pra alguém e acho que o Cacá pode me responder isso. Quando você vai sentir aroma de fragrância, que é, pra quem não sabe, o aroma, a fragrância, né? O aroma de fragrância é falar bobeira. Quando você vai sentir a fragrância, pra quem não sabe, fragrância é o cheiro do café seco, né? Antes de colocar água. Eu tenho uma grande dificuldade porque eu sinto muito... Como que eu vou te falar? Parece que é o cheiro de... É o cheiro da casca moída, sabe? Tipo assim, aquele aroma seco. Então, às vezes eu não consigo ter essa sensação no aroma, na fragrância, de ter uma fruta ou de ter, sei lá, uma flor e tudo mais. É por conta de torra isso? Pode ser por conta de torra ou é por conta de café mesmo? Eu tô imaginando que pode ser por conta de torra. De torra, né? De torra. Talvez ela não tá pronta essa torra ainda. Ela tá faltando desenvolvimento. Um pouquinho de enfim. desenvolvimento. Aí fica com aquele cheiro de caramelo muito forte, aquele cheiro de torradinho, né? Porque pra mim, por exemplo, aonde eu tenho mais facilidade da análise é na fragrância. Caramba, olha lá. Já tem provadores que já, tipo, tá nem pra fragrância e aroma, só entra provando. Tá. Pra mim, e tem muitos compostos voláteis ali que eles saem Na hora que moe. na hora que moe. E a hora que eu vou com a água, ele já foi embora e eu já perdi. Então isso me atrapalha. Então eu vou direto ali. Eu tenho muita facilidade. E eu consigo, não que pontuar, mas eu consigo até identificar a doçura, a limpeza. Sem antes. É muito engraçado. Na Eu gostava fragrância? de falar isso, mas a gente já consegue. Quando o café é muito doce, você percebe até um aveludado subindo, sabe? Eu consigo perceber. Isso eu já falei pro Japa uma vez. Falou, e esse café aqui? Eu botei no nariz assim, eu falei assim, nossa, café ácido. Porque sabe quando, acho que dói aqui, parece, a sensação? Eu falei, nossa, tem muita acidez nesse café. Talvez a sua percepção, mestre, de acidez, É maior. ela é maior. Então, na fragrância, ela tá te atrapalhando a perceber. Pode ser. Talvez você tenha que... A gente tem que se conhecer pra analisar. É fato, isso é fato. E eu Isso é aprendi fato. isso num curso com a Fabiana e a Verônica, num curso de neurociência. Acho que, enfim. Marcola fez um curso da Verônica, né? Fiz o de cinética da extração. Cinética da extração. Então, aí eu não lembro agora como é que era o nome do curso, do conteúdo, mas ele fala sobre isso. Então você se conhece e cada pessoa tem uma percepção, um nível de percepção de cada atributo. Então você tem que praticar e identificar qual que é a sua facilidade, qual que é a sua fragilidade e ir moldando. E praticar a sua fragilidade, né? Não adianta você Justamente. ficar praticando o que você sabe. Justamente. Então eu identifiquei que a fragrância pra mim é super importante e aonde que tá um monte de coisa que depois eu não vou pegar com 40 minutos de água fria lá. E aí você não decepciona às vezes? Porque às vezes eu vejo, por exemplo, eu que gosto muito de acidez, percebo uma acidez muito gostosa que vai vir e aí a hora que põe a água, eu falo, não veio. Então o café não entregou aqui. Não entregou. Fato, O não meu entregou. professor, o Joel Schuller, que me deu o Q-Grader, ele fala, café, ele parava na xícara e falava assim, ó, conversa com eles, com a xícara. O que você tem? Me fala. E eu preciso que você converse comigo, conecte comigo. O que você tem? Qual que é os atributos que você quer me mostrar?
Se ele te mostra uma coisa e depois ele faz outra, ele é inconsistente. Entendi. Isso vai com consistência também de xícara. Justamente. Isso Então, abaixa ou nota. eleva a pontuação. abaixa ou Abaixa a eleva a pontuação ou eleva. Não. Porque tem café Porque que assim, eu tá tô morto imaginando na que a fragrância, põe água, ele pau. Estoura. E tem café que é o contrário. Ele tá super identificado Vivo. ali. Quando de repente você põe água, ele vai lá pra baixo também. Então, isso aí você pontua. Entendi. E, Foi café, legal, não e foi? tem café que, tipo assim, você coloca lá, tá super floral na fragrância. E a hora que você põe água e aí você vai sentir o aroma, ele não dá floral. Principalmente esses atributos mais exóticos, Aham. Perde. eles perdem bastante. E aí, só que eu acho que isso aí também é um pouco do provador, do cara que tá analisando, da pessoa que está analisando. Porque é um atributo muito mais sensível, né? Muito. Então, às vezes a gente fica disperso no final e acaba perdendo ele depois com a água, né? Enfim.